Vamos abrir a palavra de Deus de pé como estamos, por favor. Apocalipse capítulo 3. Vamos continuar ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Afinal de contas, essas mensagens não foram escritas apenas para as congregações do primeiro século. Não, mas também para cada um de nós. Para cada um de nós. A Bíblia é o livro mais antigo e o livro mais atual. A palavra de Deus revelada, a vontade de Deus. Quem não é atraído pela palavra, quem não dá atenção à ministração, é alguém que não deseja conhecer Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, porque a vontade de Deus é revelada em um desses momentos aqui, em que a gente pode abrir a palavra, estudar juntos, ouvir juntos o que ela diz. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, a quinta carta à igreja em Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tem nomes, que vive, estás mortos. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas, aleluia, que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos sentar, irmãos? Que verdadeiramente o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Quinta carta, a carta à igreja de Sardes. Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que a gente não pode olhar para essas cartas apenas como relíquias de um passado distante, mas precisamos olhar sim como um espelho dos quais nós podemos contemplar a nossa própria imagem. E esse é o propósito de Deus. A cidade de Sardes, aliás, a igreja de Sardes, a história da igreja de Sardes se confunde muito com a história da cidade. Para não dizer, é a mesma história, infelizmente. Porque quando Deus planta uma igreja numa cidade, Deus não planta esta igreja para que a cidade faça a igreja. É o contrário. Deus planta a igreja na cidade para a igreja fazer a cidade. A igreja influenciar a cidade. Mas a cidade de Sardes vivia em glórias do passado. Foi capturada 2 vezes. Um terremoto, ruínas, reergueu. Mas vivia com lembranças de um saudosismo que não lhe acrescentava absolutamente nada. Muito pelo contrário, congelava esta igreja, impedia de crescer. Quantas vezes eu e você somos tentados a isso? Na minha história no Evangelho, eu vivi tempo suficiente para conhecer pessoas que hoje estão apáticas, abatidas, para não dizer mortas espiritualmente. E quando você vai conversar, ela se apoia, se debruça nas glórias do passado, nas coisas que fizeram lá atrás. No entanto, a vida com Deus é uma dinâmica, é uma aventura, e o propósito é vivermos novidade de vida, e uma novidade crescente. A cidade de Sardes
Ela era uma cidade extremamente importante. Ficava a 80 quilômetros de Éfeso, no entroncamento de 5 grandes estradas, de modo que era um centro comercial importantíssimo, uma cidade imponente, uma cidade de visibilidade, uma cidade de envergadura. Também era conhecida pela produção de vestes de lã, e essa informação parece não ser tão importante, até que a gente vai ao final das palavras de Deus para esta igreja. Era uma cidade conhecida pela produção de roupas de lã. Guarde essa informação. Porém, naquele tempo, a cidade não passava de uma sombra do seu antigo resplendor. E isso aqui é triste. Isso daqui, eu não sei o quanto mexe com os irmãos, mas mexe comigo. Isso aqui me chacoalha. Era uma cidade que não passava de uma sombra do seu antigo resplendor, que infelizmente a igreja havia se tornado igualmente aquela cidade. Como, pastor? Viva nominalmente, fama de que vive, nome de que está vivo. Talvez não exista coisa mais triste que isso. Talvez pior do que um crente morto, é um crente morto com fama de vivo. Porque crente morto, consciente que está morto, a esperança para uma renovação espiritual. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando da igreja de Sardes, ele dá um seguinte tema: avivamento ou sepultamento. A gente escolhe. Existem momentos na vida que ou a gente busca um avivamento, ou a gente fica destinado a um sepultamento espiritual. E algumas vezes é só uma questão de tempo para o sepultamento, até alguém conseguir detectar de que aquele crente já não é um crente, ele é um defunto com nome de crente. Coisa triste. Era a realidade da igreja de Sardes. Era uma realidade de uma igreja que começou muito bem, mas que agora se apoia apenas nas glórias do passado. E aí, meu irmão, é aquilo que a gente sempre diz aqui na igreja: eu quero começar bem, mas eu quero terminar muito melhor. O desejo de Deus é que a sua igreja comece bem, mesmo passando lutas e dificuldades, mas que ela termine bem. Porque a pergunta é: que valor tem começar bem e terminar mal? Começar vivo e terminar morto, com fama de vivo, com nome de vivo, com rótulo de vivo, com crachá de vivo. É quando eu me torno só alguém arrolado ao hall de membros da igreja, pertencentes a uma denominação, mas sem essência de Deus na vida. Era exatamente o que esta igreja estava vivendo, o reflexo do que a cidade era. Agora para pensar comigo, qual a importância de uma igreja viva numa cidade morta? É tudo que Deus precisa, uma igreja viva no meio de uma cidade morta. A gente acabou de cantar aqui Ezequiel. Ezequiel 37, quando Deus põe um vivo no meio do monte de mortos. E o que acontece quando existe um vivo no meio dos mortos? Deus usa esse vivo para que os mortos revivam. Então qual é a importância de uma cidade viva? Imagina se a cidade de Sardes passa por tudo isso, mas a igreja de Sardes permanece viva. Deus usaria aquela igreja para avivar aquela cidade. O avivamento começa com um homem, começa com uma igreja, começa com uma mulher que esteja viva na presença de Deus. Deus nos precisa vivo para avivar o que está morto ao nosso redor. A Bíblia diz que quando Deus põe Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, Deus diz: o que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo um monte de ossos secos. Porque é importante saber o que você está vendo. É importante. Lembra do cego que não era de nascença, porque ele sabia o que era homem e sabia o que era árvore. Jesus toca nele e diz: o que você está vendo? Jesus podia tocar e ir embora. Mas o problema é que se a visão não está nítida, ele sai dali com a visão torcida, com uma visão errada da vida.
E muita coisa parte da visão que a gente tem. Irmãos, você vai agir errado se tiver uma visão errada. Você vai tratar errado se a sua visão for errada. Você vai assinar errado se a sua visão for errada. Você vai se mover errado se a sua visão for errada. Por isso Jesus pergunta: o que você está vendo? E ele diz: eu estou vendo homens como árvores. Jesus disse: olha aí, visão errada. Então Jesus toca uma segunda vez, e esse homem vê nitidamente. Ezequiel é mais ou menos assim: o que você está vendo? E ele diz: Senhor, de verdade, sinceramente, um monte de ossos secos, que visão terrível. E o Senhor disse: por um acaso esses ossos podem reviver? Ele disse: Senhor, tu sabes. E Deus disse: então profetiza, faz alguma coisa. É um homem vivo no meio de coisas mortas. O problema é quando o morto no meio do morto. Aí não faz diferença. Uma cidade morta com uma igreja morta. Será que foi a morte da cidade, a morte da igreja que gerou morte da cidade, ou a morte da cidade que gerou morte na igreja? Seja lá o que for, a igreja do Senhor precisa estar viva. Sabe para quê? Para ministrar a vida de Deus nos lugares de morte, aonde quer que você esteja. Se você é alguém vivo na presença de Deus, você será um instrumento de vida no meio da tua casa, da tua família, no meio do bairro, do condomínio, do prédio, da cidade. Aonde você estiver, você será um canal de vida. Então esta noite receba a vida de Deus na tua vida. Vida. O problema é quando a igreja também está morta. E pior do que está morta, está com fama de que vive. Fama é uma coisa que engana o famoso, sabia? É por isso que tem sucesso meteórico. É por isso que tem gente de uma mensagem só. Pregador de uma mensagem, eu conheço pregador de uma mensagem só, estourou, explodiu, hoje não prega mais. Eu conheço cantor de um CD só. Sabe por quê? Porque a fama disse para ele que ele era o que ele não era. A fama ilude o famoso, e isso é muito perigoso. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Eu não sou o que as pessoas me veem, seja positivo ou negativo. Eu sou o que de fato eu sou. Então eu preciso descobrir em Deus, não apenas o que eu sou, mas como eu estou. Então isso era um impedimento para aquela igreja. A fama de que estavam vivos. Então eu estou aqui, prego, eu grito, dou tonalidade na voz, faço isso há tantos anos, sei como fazer, sei a hora de falar num tom mais baixo, a hora de falar, e todo mundo que me olha diz: esse pastor está vivo. E Deus pode estar dizendo: não, performance, tem fama de que está vivo. É alguém com um instrumento que toca e chora, mas o choro não é choro de comunhão. E todo mundo diz: olha lá, está vivo. E Deus está dizendo: ele só tem fama de que vive. É quando o culto acaba e a gente sai cantando os hinos que ficaram na memória da liturgia daquele culto. E quando a gente sai e entra no prédio, no condomínio, entra no ônibus, seja lá onde for, as pessoas nos olham e falam: olha aí, estão vivos. E Deus diz: não, só tem fama de vivos. Qual é a visão que a gente tem quando o texto diz de uma igreja morta? Vem comigo porque isso é importante. Qual é a visão que eu e você temos quando o texto bíblico diz que esta era uma igreja de fama de vivo, mas estava morta? De uma liturgia apática? De um louvor fraco? Não, era o contrário. Não, era o contrário. Era justamente a maneira de cultuar, o louvor forte, impactante, emocionante, a palavra explosiva, as obras. Era justamente isso que dava a ideia de que aquela igreja era viva. Porque nem sempre essas obras revelam o nosso estado. Nem sempre. Eu já ouvi testemunhos de pregadores que foram para congressos famosos e que ministraram. E aquela noite vidas choraram, vieram à frente, se converteram. Outras foram batizadas com o Espírito Santo. E quando acabou, ele foi para o hotel chorar, morto, seco, dizendo: Deus, e eu? Fama de que vive, mas estão mortos. Que o Senhor nos guarde na noite deste dia. Nomenclatura de vivo, credencial de vivo, aparência de vivo.
Alguém disse que muito das atividades litúrgicas da igreja dão a sensação, o nosso trabalho, o nosso louvor, os enfeites, os arranjos, as programações, a agenda da igreja, muitas das vezes dá a ideia de uma igreja viva, mas são apenas flores que ornamentam o caixão de um defunto. E daí qual é a minha esperança? A minha esperança é que eu e você, ao ouvir isso, possamos mergulhar numa profunda reflexão. Um pastor já não aguentava mais lidar com uma igreja morta. Então um dia ele anunciou para todos dizendo: olha, domingo ninguém pode faltar, porque nós vamos sepultar. Vai haver um sepultamento aqui na igreja. A igreja lotou de muitos curiosos. E quando as pessoas iam chegando, tinha um caixão na frente do altar, a fila à minha esquerda, e vão passando por aqui, e as pessoas iam olhando para o caixão, e todo mundo que se debruçava para olhar para o caixão, saía dali, balançando a cabeça com os olhos cheios de lágrimas, porque o pastor havia colocado um espelho no caixão. A ideia era causar um impacto, porque quando a pessoa se debruçava, ela via a imagem do seu próprio rosto. Então eu quero repetir, queridos, nós não podemos olhar para essas cartas do Apocalipse como apenas relíquias de um passado antigo. Nós precisamos olhar como um espelho pelo qual a gente consegue refletir ou contemplar a própria imagem, a fim de que alguma coisa de Deus possa de fato acontecer na nossa vida. Esta mensagem veio para advertir a igreja de Sardes que todas as grandes igrejas que vivem à custa de glórias passadas. Essa mensagem veio para chacoalhar, veio para advertir, quem sabe duramente, todas as igrejas que vivem à custa de glórias passadas. Aí eu lembro, sabe de quê? De Levíticos capítulo 6. Levítico capítulo 6 fala da oferta de holocausto. E uma das determinações da oferta de holocausto é que o holocausto deveria queimar durante toda a noite, até pela manhã. Só que aproximadamente às 6 horas da manhã, o sacerdote tinha que vir e tirar toda a cinza e levar para fora. Sabe por quê? Porque o dia seguinte, uma lenha nova precisava ser colocada, porque não dá para estabelecer comunhão com Deus, relacionamento com Deus, e sustentar esse relacionamento com glórias passadas, com obras passadas. As cinzas de hoje revelam alguma coisa que foi ontem, mas que foi queimada, já não é mais para hoje. Hoje, o que nós precisamos é remover as cinzas e colocarmos lenha nova diante do Senhor. Querido, eu sei que talvez eu esteja falando para pessoas que já fizeram grandes obras para o Senhor, no Senhor e com o Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Isso lhe é imputado como galardão. Mas escute, não parou por aí. Você está vivo. O Deus de hoje quer fazer coisas novas na minha vida e na tua vida. Que não sejamos como a igreja de Sardes, com fama de vivo, mas uma igreja morta. Por isso, Ebenezer, se o Senhor está nos deixando respirar o fôlego de vida, é para que hoje possamos produzir alguma coisa, é para que hoje possamos avançar, deixemos as glórias passadas e busquemos a glória de hoje, a Shekinah de hoje, aquilo que Deus tem para a gente hoje. Assumir o de hoje é se libertar de âncoras passadas, e que o Senhor nos ajude nesta noite. Toda vigília, toda oração, todo desafio de oração que foi feito lá atrás, amém. O que a gente precisa saber, o que vai ser feito a partir de hoje. A partir de hoje. Não dá para ficar saudosista, abrindo o álbum de fotografias da vida e ficar dizendo: olha como eu fiz, olha como eu era, olha como eu produzia. Que tempo bom. Feche esse álbum e tire novas fotografias, em nome de Jesus. Alguém já disse que os mistérios espirituais quase sempre passam por 4 estágios. Eu vou repetir. Alguém já disse que
Os mistérios espirituais quase sempre passam por 4 estágios: um homem, um movimento, uma máquina e um monumento. Um homem, um movimento, uma máquina e um monumento. A igreja de Sardes estava na fase do monumento. Todo mundo passava e dizia: que linda igreja. Que o Senhor guarde a gente. Eu não quero ser um monumento. Não quero pastorear um monumento, mas um organismo vivo, uma igreja viva, que produz obras dignas de arrependimento. Como é que você está hoje aqui, meu irmão? Como é que você está se vendo no raio-x de Deus aqui hoje? Existiam 3 tipos de crentes na igreja de Sardes. 3 tipos: os mortos, os sonolentos e uns poucos fiéis, uns remanescentes. E esses são os que Deus conta. Em que grupo você se encontra? Um homem, um movimento, uma máquina ou um monumento? Que o Senhor nos guarde. Esses dias conversando com um pastor missionário, e ele disse para mim, disse: pastor, a igreja brasileira corre um risco tão grande. Os pastores do Brasil correm um risco tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Porque quando a gente vai morrendo, a gente vai perdendo a sensibilidade, irmãos. Aí o que era pecado ontem não é pecado mais hoje. E hoje mesmo estava conversando com alguns irmãos e a gente estava falando isso. O Brasil tem mania de importar tudo, né? E algumas vezes a igreja também começa a importar tudo. Virou moda nos Estados Unidos, pastor falando palavrão em cima de altar. E vem para o Brasil. Cerveja, uísque, isso não é mais pecado. O Senhor nos guarde. É um estágio de sonolência que vai levando à morte. E aí a gente começa a se perguntar: cadê as maravilhas do passado, pastor? Deus mudou, Deus não mudou. O problema é que a igreja ficou com um nome de viva só, mas já perdeu a essência. Já perdeu a essência. Mas nem tudo estava perdido, porque no versículo de número 4, o Senhor diz assim: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de vestes brancas, porque merecem, porque tais merecem. Existem poucos, existem uns remanescentes, mas é com esses que Deus conta. Irmãos, olha uma curiosidade. Na igreja de Sardes não há menção de oposição. Na igreja de Sardes não há menção de perseguição. Você não vê falar de nicolaítas, você não vê falar de Jezabel, você não vê falar dos balaitas, você não vê falar de perseguição. Você não vê nada disso na igreja de Sardes. Era uma igreja que não sofria oposição. Era uma igreja que não tinha perseguição. E isso me assusta. Alguém diria que a teologia da prosperidade de hoje ia dizer assim: a mão de Deus está sobre esta igreja. Não, coisa nenhuma. É uma igreja que não fazia diferença. Igreja que não faz diferença não incomoda o diabo. Igreja que não incomoda o diabo não é perseguida. Igreja que não é perseguida está em desalinho com a vontade de Deus. Que a gente volte a ser perseguido, sim, mas que a gente agrade o céu, que a gente honre o nome de Jesus. Não havia perseguição, não havia oposição. Mas quer saber? Seria melhor que houvesse algum sofrimento. Que isso, pastor? Sim. Me perdoe a contramão do que se prega e do que se deseja ouvir hoje. Mas seria melhor para a igreja de Sardes que se houvesse algum sofrimento. Por quê, pastor? Porque só assim ela teria se tornado menos, ou não teria se tornado tão acomodada e tão complacente com o erro. Um dia alguém disse: eu dou graças, no auge da sua maturidade e da sua idade, alguém disse assim: eu dou graças ao meu Deus por nunca ter me deixado sem problemas. Sabe por quê, irmãos? O que tira o barco do lugar não é a calmaria, é a correnteza. Vai ficando acomodado.
Era bom que essa igreja tivesse algum tipo de problema. Você vai olhar em Éfeso, você vai olhar em Tiatira, você vê sempre um problema doutrinário, você vê sempre uma... Mas essa igreja não. Essa igreja aparentemente era perfeita. Você via perseguição, você via doutrina de Balaão, você via Jezabel tentando dividir, você via gente torcendo, você via oposição. Essa igreja você não vê. Você não vê uma perseguição, você não vê uma luta nessa igreja. Era bom que tivesse algum sofrimento, talvez acordaria esta igreja do sono, chacoalharia ela para viver uma vida viva na presença de um Deus vivo. Talvez ela teria se tornado, ou deixaria de ser uma igreja tão acomodada e tão complacente. Provérbios 14:4, sabe o que diz? Diz que na ausência do boi, o curral fica limpo, mas é pela força do boi que há abundância na colheita. Então a gente escolhe o que a gente quer. Só não tem como ter omelete sem quebrar os ovos. Não dá para a gente editar, irmãos. O processo é doloroso, mas é necessário. Isso nos acorda, isso nos chacoalha, isso nos tira de dentro do ninho. Aleluia. Isso nos tira do ostracismo, isso nos levanta, isso nos aviva, isso faz a gente exercitar a fé. Não tem perseguições nesta igreja, mas também não tem elogios. Você vai olhar em Éfeso, tem elogio. Tiatira, tem elogios. Tem repreensão, mas tem elogios. Aqui não tem repreensão, mas também não tem elogios. E aí o que adianta? É viver sem fazer diferença. Irmãos, uma igreja que não faz diferença está em desalinho com a vontade de Deus. Onde é que está escrito sal da terra e luz do mundo? Mas Sardes era uma luz apagada debaixo do alqueiro, ou acesa, mas debaixo do alqueire. Uma espécie de pote, de jarro de barro. Era uma igreja em que o sal perdeu o sabor, e aí não faz diferença. Meu irmão, não se contente apenas em ser membro da Ebenezer ou de qualquer outra igreja. Não se contente apenas em sentar no banco e ir embora. É preciso que haja a vida de Deus na nossa vida. Oh, glória a Deus. É preciso que quando esse culto acabe, a igreja de Cristo se espalhe pela cidade fazendo diferença. É preciso. Isso depende de quem? Da relação pessoal de cada um de nós. Porque talvez nós não sejamos, e não somos, a igreja de Sardes no coletivo. Mas talvez quantas Sardes devem existir aqui dentro essa noite. Então não é uma igreja local para a gente. São igrejas de comportamentos individuais. A vanglória do passado fazia-os ignorar a decadência do presente. Existe uma família que quando eu converso, eu fico numa tristeza profunda. Porque eles começam a me contar que participaram de ministérios e que eram de libertação, e que oravam, e que Deus usava, e que acordava de madrugada, e hoje não frequentam igreja nenhuma. Estão mortos. Mortos. A glória do passado fazia-os ignorar a decadência do presente. E a gente já disse aqui que passado melhor que presente é decadência. Vamos ser sinceros, irmãos. Quantas vezes, apoiados, debruçados na glória do passado, nós temos ignorado a decadência do presente. Oro novamente pedindo que o Senhor nos guarde e que Ele nos ajude, caso essa seja a nossa realidade, que alguma coisa mude essa noite em nome de Jesus. Aquela igreja havia adormecido. Em toda a história da cidade foi capturada, a cidade foi capturada em duas ocasiões. Ambas as vezes, uma falha de quem, pastor? Do sentinela. Dormiu. Todas as duas vezes, o problema foi na torre de vigia. O problema foi no sentinela. Se você olhar a história de Sardes, ela foi conquistada duas vezes, dominada duas vezes. Aí eu lembro de Adão. Deus apresentou todo o Éden e disse, agora domina Adão. Deus não disse, seja dominado. Mas por que aquilo que nasceu para dominar é dominado? Porque falta vigilância, porque a torre de vigia falhou. A primeira vez encontraram uma brecha na muralha, que era fortificada.
As portas eram fortificadas, mas havia uma brecha. Irmãos, de que me adianta muralhas fortificadas, portas fortificadas, se existem brechas na minha vida? O inimigo entrou por ali, aproveitou que o sentinela estava dormindo, abriu as portas da cidade e ela foi invadida. Por isso o Senhor escreve, olha aqui que ele diz, no versículo 2, ser vigilante. Quando Deus disse assim, ser vigilante, logo a igreja entendeu. As duas vezes que nós somos saqueados e dominados, foi falta de vigilância. Irmãos, nós como igreja precisamos vigiar. Às vezes a sensação é que a gente está muito sonolento. A gente precisa vigiar. Quem caiu, caiu porque não vigiou. O diabo tinha uma sede na vida de Pedro absurda. Jesus chamou Pedro e disse, fique esperto, Pedro. Vigia, Pedro. As duas vezes que a igreja foi dominada, foi pelos mesmos motivos. Os sentinelas faltaram com o seu dever de estar vigilante. Por isso o Senhor escreveu, ser vigilante, e confirma os restantes que estão para morrer. Olha o que o Senhor está dizendo, tem gente nesta igreja que está morta, mas tem uns que estão para morrer. Estão para morrer. Tem gente no CTI, é como se Deus dissesse isso, tem gente no CTI, tem gente aí respirando por aparelho, então seja vigilante, caso não, vai morrer. Irmãos, o nosso corpo dá sinais, é a tontura, é a fraqueza, é uma fisgada, é o coração que acelera, é a vista que embaça, são sinais. Ou a gente aprende a codificar e dar importância aos sinais, ou nós vamos morrer. Espiritualmente é a mesma coisa. O Senhor disse, confirma, fortalece aqueles que estão para morrer. Tem gente aí quase morrendo, tem mortos e tem gente no CTI. Que esta noite seja uma noite de cura. Que esta noite seja uma noite de cura. Que esta noite seja uma noite de cura. Que esta noite seja uma noite de despertamento. Porque eu vou voltar a repetir, não podemos olhar para essas cartas apenas como relíquias de um passado antigo, mas como um espelho que reflete a nossa própria imagem, a fim de que a gente também seja diagnosticado. Ô irmão, irmã, jovem, adolescente, você que está em casa, honestamente, qual seria o teu diagnóstico nessa noite? O diagnóstico de Deus para aquela igreja foi, vocês estão mortos. Quem olha para vocês, o culto de vocês, o louvor de vocês, a mensagem de vocês, as festas de vocês, tem uma falsa sensação de que vocês estão vivos. Mas eu ando no meio dos 7 castiçais. Eu vejo tudo, eu conheço tudo. E eu digo que vocês, embora com fama de vivo, vocês estão mortos. Faltou vigilância. Quando o cristão se acostuma com as bênçãos e se torna complacente com o seu ministério, o inimigo encontra uma brecha para poder entrar. Eu vou repetir. Quando um cristão, quando um servo de Deus se acostuma com as bênçãos, e aí é o problema. O sucesso, o conforto é um terreno minado. A gente vai se acostumando com as bênçãos. E aí o cara bota um gancho numa parede, bota um gancho na outra, pendura a rede, deita, se balança e canta. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Se acostuma com as bênçãos. E a gente vai se afastando, sem perceber. Você vai abrindo concessão. E é justamente essas brechas que o inimigo entra. A causa de tudo isso é porque eles haviam abandonado a vigilância. Havia pecado sim, mas por quê? Falta de vigilância. Havia influência sim, complacência sim, concessões sim, mas porque o sentinela dormiu. O sentinela não vigiou.
faltou com o seu dever. E aí o Senhor termina no versículo de número 5, e é interessante, o versículo de número 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. Ele fala de duas coisas: vestes brancas e nome. Quando ele fala para aquela igreja de vestes brancas, aquilo foi extremamente significativo para aquela igreja. Por quê? Porque aquela cidade era conhecida por uma cidade que fabricava roupas de lã. E o Senhor disse: quem vencer, eu vou vestir de vestes brancas, que não se compara à lã que essa cidade produz, à roupa que essa cidade produz. Ao que vencer, vestirá de vestes brancas. Veste branca fala de santidade, querido. E ele diz: de maneira alguma eu vou riscar o seu nome do livro. Para aqueles que viviam no Império Romano, a cidadania era de uma importância vital. Então quando Deus fala de nome, aquilo chacoalha a igreja, porque era muito importante para eles. Muito, muito importante. Ao que vencer, eu vou vestir de veste branca. Ao que vencer, de maneira alguma eu riscarei o seu nome do livro da vida. E eu termino com Lucas, capítulo 10, versículo 20. Aliás, o 19 diz assim: eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Foi isso que Jesus disse. Os discípulos tudo animado: Senhor, tem que ver as obras que a gente está fazendo. A gente amarra, a gente expulsa, a gente repreende e eles se submetem. E Jesus disse: né? Não se alegrem tanto por isso. Antes, alegrai-vos por saber que o vosso nome está escrito nos céus. Porque era exatamente esse tipo de obra que fazia a fama daquela igreja, que aos olhos humanos parecia estar viva, mas que era uma igreja fraca, era uma igreja sonolenta, era uma igreja morta. Que a nossa igreja não seja só um monumento, mas que ela seja um organismo vivo nesse bairro, nessa cidade, para a honra e para a glória do Senhor. Que as pessoas que entrarem por essas portas não entrem para admirar, mas que elas sejam tão impactadas que elas saiam daqui sem saber a cor das paredes, se tinha ar, se não tinha. Porque isso é o propósito de Deus. Uma igreja viva, gerando vida. A igreja de Sardes ficou marcada como uma igreja que tinha uma vida nominal, mas que havia perdido a essência. É tão triste quando só fica casca, irmãos. É tão triste saber que em toda igreja existem esses três tipos de pessoas: os mortos, os sonolentos, estão para morrer, e uns poucos remanescentes. Em nome de Jesus, que a gente faça parte desses poucos remanescentes. Mas se de alguma maneira você se encontra nos dois primeiros estágios, que essa noite alguma coisa mude. Porque o primeiro passo para mudar é reconhecer o próprio diagnóstico. O primeiro passo para mudar é reconhecer a própria condição. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Louvor pode subir, por favor. Que Deus nos abençoe essa noite. Que essa palavra fique como reflexão no nosso coração. Que a gente não se iluda. Lembra que eu falei? A tietagem faz o famoso ter uma percepção equivocada de si mesmo. O aplauso que os pregadores, que os cantores, que os cristãos recebem. Você ora tão bonito. Como você ora bonito?
Isso faz a pessoa ter uma percepção equivocada de si mesmo. E a menos que a gente tenha o real diagnóstico da nossa vida, a gente vai viver uma vida de engano, mentindo para nós mesmos, sem fazer nenhuma diferença. A minha oração essa noite, Senhor, com toda a igreja, a partir de mim, é que possamos verdadeiramente viver de fato e de verdade a vida proposta na Tua palavra, vida abundante. Senhor, nós não queremos ser a igreja do boneco de barro, que tinha olhos, que tinha boca, que tinha pés, que tinha mãos, mas era só um boneco de barro. Nós queremos ser, precisamos ser, desejamos ser a igreja que recebeu em suas narinas o fôlego de vida, porque só depois do boneco de barro receber o fôlego de vida, a Tua palavra diz, e tornou-se alma vivente. Os olhos se abriram, a garganta pôde emitir sons, os pés podem se movimentar, as mãos começaram a produzir. Antes disso, Adão era só um monumento, só um boneco de barro. Em nome de Jesus, Senhor, guarda a nossa igreja. Em nome de Jesus, aviva o nosso coração. Nos tira, Senhor, ainda que tivermos que passar por perseguições, por problemas, mas que estejamos avivados, acordados, resplandecendo. Não queremos viver, Senhor, debruçado naquilo que fizemos há 5 anos atrás, há 19 anos atrás. Não, queremos estar vivos hoje. Que hoje, Senhor, as cinzas dos altares sejam removidas, que lenha nova possa estar sendo colocada, para que o fogo continue ardendo sobre o altar e jamais se apague. Aviva corações aqui hoje, sara pessoas e glorifica o Teu eterno nome, Senhor. Pai, não nos permita ser enganado pelo rótulo que a gente se deu ou que nos deram. Em nome de Jesus, não queremos viver de rótulos mentirosos. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa visão seja nítida quanto à nossa própria condição, a fim de que possamos mudar e ser aquilo que o Senhor deseja que a gente seja. Uma igreja viva, operante, atuante e verdadeira, comprometida, sensível para louvor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.